dizendo que você vá para o caminho de venture capital, né? E vai construir uma empresa de alto crescimento, alto impacto. Eu acho que você tem que pensar muito como aquele determinado investidor vai poder te ajudar. Tá? Para isso, não só o que ele fala, as habilidades que ele tem, ou se ele já foi empreendedor ou não, bem-sucedido ou não, e que investimentos ele fez, mas se fazer a lição de casa de pegar referência, de conversar com founders que foram investidos, né? Entender o que é o value add, para alinhar a expectativa, porque às vezes você está esperando alguém que vai entrar no dia a dia, na reunião semanal de priorização de feature de produto. E não é isso que, de repente, o investidor vai fazer, mas de repente ele vai te fazer uma intro para um outro investidor do próximo estágio, vai te ajudar a contratar uma pessoa muito boa para o time. Então, acho que é interessante se alinhar o que você precisa nessa etapa, do ponto A para o ponto B, quando você for levantar a próxima rodada, e como ele vai te ajudar nisso. Então, isso é muito importante. Eu acho que o investidor que valoriza as pessoas, que protege o cap table da empresa, é muito importante. Um dos grandes motivos da gente passar deals é porque os founders têm pouco da companhia, então é contraintuitivo para muitos, mas não adianta nada eu pegar 50% da companhia e daqui X anos o fundador fica desestimulado porque ele tem pouco. Se o ativo é o fundador, eu preciso cuidar dele. É muito importante que o time de founders tenha um equity representativo da companhia. A gente busca uma participação em torno de 20%, por exemplo, na nossa rodada, e se a gente quiser subir essa participação para 30 ou 35, eu não aumento o retorno do fundo, eu diminuo. Eu vou ter um número maior de empresas que o founder desistiu no caminho, ou founders bons que estão preocupados em manter um ownership, né, uma participação na companhia alta, não vão aceitar meu cheque. Então existe essa seleção adversa. Então acho que isso é super importante. Tá? Então, em geral, no estágio que eu invisto, as companhias têm algumas dores em comum. A gente ajuda em tudo. A gente é muito consultivo, que nem eu falei. Então a gente tem experiência do time, a gente tem a plataforma da XP com uma série de produtos. Às vezes a startup não precisa só de equity, ela precisa de venture debt, ou ela precisa de crédito, ela precisa de banking services. A gente consegue compor isso dentro de casa. A gente tem os 12.500 cotistas do fundo que estão ávidos para participar desse dia a dia das startups. Então a gente está fazendo muito BizDev. Quase como ter um grupo de anjos que ajuda também, Exato. Inclusive em contato, relações, etc. A gente são total interessados, né? Eles são investidores do fundo, querem dar retorno, por que não ajudar a empresa que o fundo está investindo? Os dois primeiros investimentos, uma rede de lojas autônomas, né, Smart Break, e o segundo é Finex, que é um B2B em saúde. A gente convidou os 12.000 cotistas os que queriam, seja no condomínio. Então, se seu condomínio tem mais de 100 apartamentos, ou se tem mais de 100 posições na empresa que você trabalha e você quer ter Smart Break lá, clica aqui, está lá no relatório de investidores, a mesma coisa com Finex para hospitais. E aí a gente está na plataforma da Headline Global. Somos 46 sócios no mundo todo, 2 no Brasil, 44 fora, presença em 4 continentes. Então, e é uma ponte que funciona de mão dupla, né? Então, tanto a gente, eventualmente, ajudar um founder que esteja no momento de expansão, expandir e ter ajuda dos nossos sócios em cada uma das regiões para fazer isso, como o contrário, trazer conhecimento. Como é que eu acelero essa curva de aprendizado? Será que eu pegar o founder da Smart Break e colocar com o founder da GoPuff, que é o investimento seed da Headline nos Estados Unidos, modelo similar, para sentar e conversar uma tarde inteira, eu tenho certeza que a gente acelera a curva de aprendizado do founder da Smart Break. Né? Ele vai ter um monte de insight que ele não tinha antes. Como é que a gente faz com que essas curvas acelerem e essa empresa enorme, que ainda está pequena, possa ficar enorme mais rápido? Mas acho que tem esse ponto da expectativa do founder. Eu vejo às vezes o empreendedor falando, não, eu quero buscar o fundo porque eu quero que o Romero me ajude a vender. Ele vai abrir para mim 10 leads, 20 leads e tal. Eu acho que tem às vezes a expectativa de um lado, o que o fundo pode aportar, e no final o que o fundo acaba aportando. Porque hoje o fundo está começando, né? Você tem 2 investimentos, daqui a pouco você tem 50. E aí, obviamente, você não consegue estar, e nem é essa dinâmica, né? Como separar o que o fundo realmente vai conseguir aportar na empresa e a expectativa? Isso é, inclusive, um dos motivos dos portfólios não serem maiores, tá? Então, assim, a gente investe em 20 companhias num período de 4 anos. Tá? Então, a gente tem aí 5 companhias por ano para encontrar e para investir. E, em geral, a gente ajuda em tudo. A gente conversa com o portfólio todo, toda semana, faz aí uma reunião estruturada uma vez por mês, ou às vezes, quando já está um pouco maior, trimestral, um board, para discutir mais estratégia. E vai ajudar, sim, a abrir lead, a abrir contato, a entrevistar 2 candidatos finais.
e assim por diante. Mas, teu ponto é bom. Tipo, não é que Você vai virar o ficar VP lá, de vendas, o Romero né? vai virar o VP de vendas. Né? Isso seria, de fato, o modelo de private equity. Não? O private equity ele entra e Isso. quase que toma controle da companhia, que é muito diferente do modelo de VC, não pode ser esse. Não pode ser esse. Então, nosso papel, e o meu papel, lembra que do mesmo jeito que eu comprei o founder, eu tô vendendo Você comprou o founder? Não, comprei o founder no sentido... Bom, mas foi boa provocação. Comprei o founder no sentido, o meu ativo que eu vi de valor é o empreendedor, né? Não faz nenhum sentido eu desvalorizar ele depois. Então, o meu papel é criar ponte. Então, eu vou criar ponte entre um potencial cliente, um potencial investidor e os founders, o CEO, né? O time. Então, é muito mais enabling do que making. Você não vai investir numa empresa pensando, eu vou conseguir aportar um valor para esta empresa para que ela dê certo.